Fala pessoal, começando essa aula com a música número 2 do Inário Adventista, né? Adorai o Senhor, com mais uma forma que você pode utilizar para tocar todas as músicas do Inário, tá? Desse jeito, apenas a harmonia e o ritmo. Nesse vídeo eu vou falar os conhecimentos necessários que você precisa ter a priori, que se você tiver esses conhecimentos você vai ser capaz de dominar todas as músicas do Inário. E já comenta aqui embaixo qual o seu maior objetivo aí com tocar violão. O que você quer fazer com violão? Você quer tocar para tocar na igreja, para tocar no culto familiar? Qual que é o seu maior objetivo? Para que a gente possa fazer vídeos, né, e conteúdos já alinhado com os objetivos de vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo. E o primeiro grande conhecimento que eu listei aqui, que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que é algo muito difícil, mas na verdade não é. Com paciência, dedicação, é possível aprender e aprender de uma forma consistente e de verdade. E esse conhecimento nada mais é do que a teoria musical. Por que eu digo isso? Todos os hinos que estão no Inário Adventista, eles foram escritos dessa forma. E lembrando que eu já falei isso em vários outros vídeos, mas a teoria musical, a partitura, ela é a linguagem universal da música. Então, se alguém escrever uma música lá no Japão, você vai poder ler ela aqui no Brasil, porque não vai fazer diferença, é a mesma linguagem. E como as músicas do Inário foram escritas dessa forma, não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Ou a gente domina, ou a gente não vai conseguir tocar todas as músicas do Inário, ou aquelas músicas que você mais gosta. Dentro da teoria nós temos as notas musicais, é importante que você entenda e domine, né, a sequência das notas, tanto ascendente quanto descendente. A pauta ou pentagrama, a clave de sol, a clave de fá. A clave de sol é a clave que o violão utiliza. E a clave de fá é importante saber, caso você queira fazer algum arranjo, porque além das músicas do Inário estarem escritas em partitura, elas estão na linguagem de piano. Então, uma partitura de piano. Dá para tocar no violão? Dá. Quando você aprende uma linguagem de outro instrumento, enriquece muito a sua formação aí, tanto de qualquer instrumento que você for fazer. Não aprender só o seu, mas aprender um pouquinho de cada um para que sua formação seja mais robusta. Além disso, tem as figuras rítmicas, né? As figuras rítmicas e as pausas. As figuras rítmicas, a gente utiliza a prática de solfejo para que a gente possa ser alfabetizado ritmicamente. Aí tem ligaduras, ponto de aumento, ritornelo, tonalidades, armadura de clave, compassos aí simples, compassos compostos. Tem muita coisa, mas quanto mais, melhor, né? Se você tiver mais conhecimento, melhor ainda. Mas se você tiver o conhecimento de teoria, o básico, assim vamos dizer, dentro dessas coisas que eu acabei de citar, você já vai ser capaz de tocar as músicas do Inário. E um livro de teoria que eu recomendo é o Teoria da Música, de Borromeu Medi, tá? Ele é um livro, ele é bem completo, assim, de teoria musical, né? Ele fala coisas assim, até coisas que a gente nem vai utilizar aqui, por exemplo, na hora de tocar as músicas do Inário, mas é bom saber a história, de onde veio, né? Então fica a dica aí desse livro. Além desse livro, tem um livro de exercícios também. Segundo grande conhecimento é o conhecimento do seu instrumento, conhecimento do violão. A gente falou sobre a teoria musical, né? Mas a teoria musical ela tem que ser atrelada sempre, isso é muito importante, eu já disse isso também em outros vídeos, à prática do instrumento, da linguagem do violão, no caso. Porque não adianta nada você saber muito teoria e não saber conectar essa teoria ao instrumento. Então você precisa conhecer o seu instrumento, conhecer as partes do violão, conhecer as notas no braço do violão. É importante que você saiba. No começo é algo assim, parece que é meio impossível. Nossa, eu vou decorar todas as notas da escala, mas é possível. E mesmo se você não decorar todas, você precisa entender como que funciona, o que é um tom, o que é um semitom no violão, a escala cromática, a parte ali onde tem as notas, né?
além de conhecer as notas no braço do violão e as cordas, o nome das cordas, importante como eles conhecer o instrumento, né? Conhecer as técnicas, técnica de mão direita, mão esquerda e assim por diante. E uma coisa é certa, teoria e prática andam sempre juntos, tá bom? E esse é o segundo conhecimento que você precisa ter, conhecimento prático, né? Associando a teoria à prática do violão, conhecendo o seu instrumento, conhecendo as possibilidades que o seu instrumento pode fazer, tá bom? E esse é o segundo grande conhecimento. Terceiro grande conhecimento, conhecimento de postura, tá? Isso daqui é para a vida toda. Isso aqui é para sua, não só para o violão, mas para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Você precisa ter postura, principalmente quando você for estudar alguma peça, né, de violão, vamos supor violão clássico. Mas aqui, voltando ao assunto do inário, o inário ele foi escrito e ele exige que você toque em alta performance, uma performance de qualidade. E a postura é fundamental. Se você começa a tocar de qualquer jeito, qualquer postura, a postura ela tende a influenciar na sua forma de tocar. Se você toca com uma postura não tão boa, pode acarretar em vários problemas, tanto de técnica quanto de saúde mesmo. Então é importante que você procure um assento onde se adeque melhor ao seu corpo, à sua altura, tá? E toda vez que for estudar as músicas do inário, for tocar as músicas do inário, você precisa ter essa parte resolvida para que você possa ter tocar da melhor forma possível. Como eu disse, o inário ele tem bastante, tem músicas muito bem difíceis de se tocar. Tem bastante músicas assim que exigem um pouco mais de você. Então, uma postura correta, uma postura das mãos correta, uma postura de se sentar também correta, isso ajuda você a tocar as músicas do inário melhor, ajuda a fazer os acordes de uma forma melhor, ajuda você ler a partitura melhor. Se você não tiver uma postura boa, você não vai aguentar muito tempo de estudo, então você vai começar a tocar um pouquinho, já vai se cansar mais fácil, mais rápido. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a tocar, eu achava que podia fazer algumas coisas, mas algumas coisas que não tinha nada a ver, e me cansava muito, às vezes, para fazer pestana, tudo isso. Então a postura é fundamental. Procure ter uma postura certa, né? A gente falou no vídeo anterior sobre critério, né? Ter critério para que você possa tocar, aprender a tocar e tocar todas as músicas do inário ali sem errar, né? Fazendo tudo certinho para louvar a Deus. Quarto grande conhecimento, que nada mais é que a técnica tanto de mão direita quanto de mão esquerda. E é importantíssimo que você que gosta de violão e quer tocar todas as músicas do inário, você precisa desenvolver a sua técnica. Isso é importantíssimo. O ideal no início do estudo do violão é você desenvolver a técnica de mão direita com os dedilhados. Porque no início você deve trabalhar os movimentos finos no violão. Por que os movimentos finos? A gente trabalha primeiro os movimentos finos e depois os movimentos amplos, com exceção com o ensino de crianças assim muito novinhas. Por exemplo, o dedilhado é um movimento fino. E movimento amplo, por exemplo, entre as batidas, é parte rítmica. Se por acaso você começar a tocar violão, a aprender a tocar violão com os movimentos amplos, como a batida, por exemplo, e os acordes, você corre dois riscos. Duas coisas podem acontecer. Primeiro risco, você pode acabar se acostumando dessa forma. E o segundo grande risco é de você acomodar tocando dessa forma. Isso não é uma regra, mas são dois riscos que podem acontecer. Aí quando você começa a treinar os dedilhados depois, isso gera uma ansiedade e talvez até um desânimo na hora de você continuar aprendendo a tocar violão. E aí essa ansiedade de você tocar rápido, né, só atrapalha. Eu já vi muita gente que começou dessa forma, né, começou com os movimentos amplos, e quando vai para o dedilhado a pessoa simplesmente tem mais dificuldade, né, porque a gente tem que trabalhar as partes mais difíceis já no começo e para poder passar logo essa parte.
Porque passando logo essa parte, aí o restante fica mais tranquilo de se fazer. Eu já vi gente que, puxa, tocava, fazia batida super bem, quando ia dedilhar não conseguia dedilhar, de jeito nenhum. Logo após treinar os dedilhados, né, resolver a mão direita, a gente vem para a mão esquerda, começa a trabalhar as digitações, né, digitações de mão esquerda, as posições no braço do instrumento, as escalas, os ornamentos, e aí só então a gente passa para a parte ampla, para que a gente possa continuar a formação, resolvendo primeiro essa parte que é a base para tudo. Então você começa sempre com os dedilhados, com as escalas, sempre, né, com as digitações. E esse é o quarto grande conhecimento que você precisa ter para você tocar todas as músicas do Inário. Então a gente falou que o primeiro grande conhecimento é a teoria musical, o segundo é conhecer o seu instrumento, né, ir a fundo ali, conhecer as notas. O terceiro grande conhecimento é a postura. Você precisa ter uma postura boa para que você possa continuar estudando violão, e principalmente as músicas do Inário, que elas exigem um pouco mais dos músicos. Quarta grande dica: aprenda as técnicas. Todas as técnicas que existem no violão, é importante que você saiba. Sempre comece com dedilhados, com os movimentos finos. Os movimentos finos eles vêm antes, e depois os movimentos amplos. E por fim, o quinto grande conhecimento que você precisa ter para você tocar todas as músicas do Inário são os conhecimentos de acordes, na parte da harmonia. Se você entender e você ter esse conhecimento de acordes, não decorar os acordes, mas buscar entender o que está acontecendo ali, que acorde é aquele, que tipo de acorde que é, você vai ser capaz de tocar todas as músicas do Inário. E um detalhe importante, não é aprender um conhecimento, você precisa ter os 5 conhecimentos, tá bom? Então, teoria, conhecimento do instrumento, postura, técnicas, né, do instrumento e os acordes, que aí vem a parte ampla, né? Por exemplo, no Inário aparece bastante tríade, tríade maior e tríade menor, tétrade, inversões, né? Os acordes maiores e menores, que são as tríades maiores e menores, acordes sus, acordes com quinta aumentada, né? O sustenido 5, bemol 5, né? Com quinta bemol ou quinta diminuta, com sexta com sétima menor, menor com sétima, sétima maior, as inversões com a terça, com a quinta, com a sétima no baixo, acordes diminutos, acordes com sétima maior invertidos, né, com a terça no baixo, acordes com sétima e décima terceira, acordes com sétima e nona bemol, com sétima e bemol 5 invertidos, né, com a quinta no baixo, também acontece bastante. Tá? E os acordes eles não são um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes a cifra parece que é uau, nossa, parece que é um acorde super difícil, mas na verdade é um acorde super simples na maioria dos casos, né? São posições ali simples de se fazer que as pessoas olham e falam, nossa, meu Deus do céu, é algo muito difícil. Na verdade não, né? Eu vi uma vez um comentário de um internauta que ele falava assim, nossa, mas no Inário só tem um monte de acorde que a gente nunca viu. Mas na verdade são esses acordes ele nunca viu, mas são acordes que existem na música e precisam ser dominados. São cifras que precisam ser dominadas. Ou até mesmo o acorde pode até ser difícil, mas quando você tem um conhecimento dos acordes, você consegue pegar aquele mesmo acorde e fazer de uma outra forma, talvez uma forma mais simples, mais fácil para você tocar. E aí que está a beleza da música, você pode tocar de qualquer jeito, de qualquer forma, de várias formas possíveis, né? A música ela é infinita, né? Então dá para você fazer dá para fazer o mesmo acorde em diversas regiões, diversos jeitos, com várias notas acrescentadas se você quiser. Tá, e uma coisa é certa, quanto mais conhecimento, melhor. Por exemplo, aqui ó, a gente vai, parece muito, vou dar um exemplo do Dó maior. Dó menor. Isso aqui é só um shape, existem vários. Dó, sus, tudo no exemplo de
Dó, mas existem Ré sus, Mi sus, Dó com quinta aumentada, Dó com quinta diminuta, Dó com sexta, Dó com sétima menor, Dó com sétima maior, nós temos Dó com Mi no baixo, Dó com Sol no baixo e Dó com a sétima no baixo. Por exemplo, Dó diminuto, você tem vários Dós diminutos. Dó com sétima maior, Dó com sétima maior e com a terça no baixo, com sétima maior e a quinta no baixo. Dó com sétima maior e a sexta e a sétima no baixo. Dó sétima, décima terceira, Dó sétima e quarta, Dó sétima e quarta e nona, Dó sétima, quarta e nona, nona menor. Por exemplo, Dó menor 7, Dó menor 7, com a quinta diminuta. Com a quinta no baixo, com a sétima no baixo, com a terça no baixo, com a sétima no baixo. Tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade mesmo de acorde. Então esse, pessoal, são 5 conhecimentos que eu listei que são super necessários para que você possa tocar todas as músicas do Inário. Você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu faço o ritmo? O ritmo está lá na teoria. Quando você domina a parte rítmica, ou a parte dos dedilhados, atrelando o conhecimento teórico com o conhecimento prático, você vai ser capaz de tocar todas as músicas do Inário, e qualquer música que você tiver vontade, que você quiser tocar, fazer mensagem musical, fica a seu critério. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.